Boa tarde, todo mundo. Bem-vindos à nossa live, da letra ao livro. A, a gente tem como objetivo, nossa proposta, é apresentar os escritores, a gente conversar com os escritores que publicaram com Edições Arcângelos, a gente conhecer um pouquinho mais deles sobre o processo literário, sobre o processo criativo que eles têm como meta, e também falar sobre o livro. Então, para a gente começar esse nosso primeiro programa, nossa primeira live, a gente vai conversar com uma menina de Sorocaba, a autora desse livro que está aqui atrás, Suprema Alfa, e a gente vai saber um pouquinho mais sobre como foi para ela escrever esse livro, e desde já eu digo o seguinte: quem quiser perguntar qualquer coisa para a nossa escritora, esteja à vontade, marca nos comentários que a gente passa para ela, tá bom? Então, com vocês, Sara Vitória. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Sara. Então, vamos assim, para começar, fala um pouquinho de você. Bom, sou de Sorocaba, tenho 19 anos e escrevo desde os meus 14 anos. Eu conheci a plataforma do Wattpad e me apaixonei por livros, tudo. É aí que eu comecei a escrever e me apaixonar bastante. Ao ponto de, graças a Deus, eu conhecer você, Luca, editora Arcângelos, e consegui ter publicado minha primeira obra. Então, vamos lá, Sara. Assim, já tem algumas pessoas na nossa live, algumas pessoas acompanhando. Então, assim, fala para nós, o que te levou a escrever? Além Bom, do Wattpad. eu comecei a pegar gosto por livros aos meus 10 anos, por aí, porque eu não era muito chegada. E, justamente por ter lido todos os livros do Wattpad de lobisomem, eu não me sentia satisfeita. Eu achava que precisava de mais alguma coisa, porque todos os livros eram a mesma mesmice, as mesmas coisas acontecendo. Eu falei, não, isso tem que mudar, pelo menos um pouco, né? Daí eu criei coragem, peguei um dia, sentei e comecei a escrever. E eu não achei que faria sucesso, só escrevi por escrever, por querer colocar minha imaginação, deixar fluir. E acabou fazendo sucesso, as pessoas começaram a pedir mais e mais e mais e mais. E quando eu vi, eu estava já no meu terceiro livro. E esse processo, nossa, foi fantástico, porque eu me abri de uma forma que eu não me conhecia. E eu passei a me apaixonar mais ainda por escrever do que ler os livros. Então, acabei achando uma vocação para minha vida. Gente, para quem está assistindo, assim, uma informaçãozinha que é interessante. A Sara, como ela disse, ela começou a publicar no aplicativo chamado Wattpad. Nesse Wattpad, não sei se ela sabe, eu acessei esses dias, um dos livros dela, para ser sincero, a versão que está no Wattpad do Suprema Alfa já tinha mais de 318 mil leituras. Só esse livro. Ela tem mais dois, né? Isso. Tem mais 2 livros lá. Gente. Então, a gente vê que o aplicativo facilita isso e permite que se conheçam mais as pessoas. Mas vamos lá. Quer dizer, então, que você começou a ler o Wattpad, começou a se encantar com as histórias. Agora me diz, quais foram essas influências? O que te influenciou literariamente para escrever sobre lobos? Olha, lobo era uma paixão que eu já tinha há muito tempo. Eu sempre gostei do folclore brasileiro. Sempre gostei de histórias de lobisomem, de mula sem cabeça, de curupira, de tudo. Daí, um certo dia, eu comecei a ler essas histórias no Wattpad e eu vi que era diferente os lobisomens. Não é esse lobisomem que vira meia-noite, não.
que vira meio homem, meio lobo. Totalmente nada a ver com da história. E eu fui me apaixonando aos poucos. Daí eu comecei a ler Harry Potter, Percy Jackson. Aí eu fui me aprofundando mais um pouco. Daí eu já era apaixonada por lobo, então eu usei isso, essa minha paixão, para me dedicar a esse livro. É mais ou menos isso. Tá, então, vamos lá. Você tem uma influência muito forte no que a gente chama de literatura fantástica. As suas Isso. influências são em cima dessas leituras, das histórias de bruxo, vampiro, lobisomem, o que não é, assim, a gente vai pensar que não é uma leitura de terror. Simplesmente ela roda um pano de fundo com determinados personagens. Então, mesmo quando a gente gosta de um tipo de literatura, muitas vezes a gente não escreve sobre ela. A gente não escreve. Eu gosto de ficção científica, mas não escrevo nada de ficção científica. É muito assim. Então, por que, Sara? Por que escrever literatura fantástica? É algo que eu me identifiquei bastante. E justamente porque eu uso a literatura fantástica para camuflar toda a sociedade de hoje em dia. Então, se você tirar os lobos, tirar vampiro, tirar tudo, você vai ver uma pessoa normal no meio dessa sociedade machista, onde tem bullying, onde tem estupros, onde acontece muita coisa. Então, eu uso isso para camuflar e dar recados para as pessoas aos poucos. Eu entro na cabeça deles de uma forma sem eles perceberem e chego bem no fundo e consigo os tocar. Mas é complicado, né? É complicado a gente usar esse pano de fundo, porque ele pode ser qualquer um, não é? E por quê? Sim. Porque propriamente lobisomem. Nossa, é uma pergunta difícil. Mas assim, como eu já disse, eu sou apaixonada por lobos e entendo muito sobre a alcateia. Eu adoro a união dos lobos. Eu acho isso fantástico. Porque numa alcateia, se você for ver os lobos andando, é os mais velhos na frente, os jovens atrás, o alfa e o beta lá no fundo. Porque eles acompanham os mais velhos para não deixarem para trás. Então eles têm todo um vínculo que eu acho maravilhoso. E é o vínculo que a gente deveria ter com a nossa família, ter na nossa sociedade, e infelizmente acaba não tendo e acaba quebrando todo esse laço. Uhum. Então, vamos lá. Aqui, ó. Quem já está acompanhando aqui com a gente? Não sei se você conhece Eduardo Sara. Conheço. Tem o Eduardo que está com a gente. Jeane Silva, Elane Zapater, Iris Nunes estão acompanhando a gente. Nosso querido Rogério Brito Correia, escritora Conceição Costa, a Dalva Maria. E tem uma pergunta para você, Sara. Já tem uma primeira pergunta para você que eu acho super interessante, vem da Jeane Silva. Ela está perguntando, dentro dessa linha, essa da literatura fantástica, tem algum autor nacional que você gosta? Olha, da literatura fantástica, eu não me recordo o nome. Eu já li bem por cima, mas sobre folclore brasileiro, essas coisas, turma pegando sobre folclores, entre isso. Mas autor brasileiro que eu gosto muito é Laerte Souza. Eu sou apaixonada pelas crônicas. Então eu tenho quase toda a coleção dele. Eu acho interessante que ele chama alunos de escolas para participar. Eu já li quase todos os livros que eu conheço dele. Quer dizer, então, da literatura fantástica, você não leu nenhum brasileiro. Tá, então, não. vou te recomendar um, mas é assim, eu também não li, que é o André Bianco. O André Bianco é um dos poucos escritores nacionais de literatura fantástica. Assim, acho que é um dos mais famosos. Só que a gente também tem outras pessoas mais próximas da gente. Tem o Sidney Leal, que é um rapaz de Suzano.
e a temática dele é em cima de Edgar Allan Poe. Então, tem bastante gente, então a gente pode procurar por esses nomes, por essas referências. Se bem que agora, pelo que eu vi, pelo Wattpad, você é uma referência. Acabei me tornando. Ó, vou pôr aqui para você a resposta da Jeane em cima da sua pergunta, tá? Da sua resposta. Adoro Laerte Souza, maravilhoso. Então, aqui, ó, a Ilane Zapater está com uma pergunta interessante. Folclore brasileiro é muito rico. Suas escritas são criações do gênero terror, suspense? Suspense, talvez, mas terror não muito, porque passa uma sociedade normal para eles, né? É que nem a nossa, você escrever sobre uma cidade, sobre as pessoas, lá eu escrevo sobre a Alcaté e os vínculos, mas não chega a ser terror. Ah lá, ó. Essa daqui, acho que já é de um leitor do livro. Olha lá. O Eduardo está falando o seguinte: muitas pessoas já te falaram que o seu livro lembra um pouco do Crepúsculo, a saga Crepúsculo. As pessoas implicam com isso? Fazem comparações? Ou elas diferenciam? Então, de certa forma eles falam que lembra Crepúsculo, mas para quem conhece o Wattpad, está acostumado a ler, não é comparado mais a isso. Quem é novo fala, nossa, você está escrevendo sobre Crepúsculo, não é? Eu falei, não. É porque a identificação do lobo é que, como ele se transforma em qualquer horário, ele tem um tamanho absurdo, de 2, 3 metros de altura, e acaba se identificando do Crepúsculo. Porque até mesmo o Crepúsculo, o pano de fundo, não são lobos, né? Exato. Eu acho que é justamente o que o teu livro traz, tem uma coisa que se opõe ao Crepúsculo. Se opõe ao Crepúsculo, o pano de fundo do Crepúsculo são vampiros, Sim. e tem algumas características que eu não vou falar agora, que nós não vamos entrar no assunto, que se opõem ao Crepúsculo. Totalmente. O Crepúsculo, a saga, ele se envolve muito mais numa questão de sobrevivência. Né? O ponto do Crepúsculo é isso, sobrevivência. E a gente vê justamente isso. Olha lá, recomendação para você, da Jeane. Eduardo. Conhece? Não conheço, mas a partir de hoje vou conhecer. Tá bom. E as suas influências dentro da escola? Meus professores, alunos que já me acompanharam desde Suprema Alfa, ela de Supremo, e quando descobriram que era eu que escrevia, uma aluna dentro da escola, sempre vinham, pediam para eu escrever mais, davam ideias. Então isso é uma coisa que me valorizavam, né? E eu adorava, porque eu tinha aquele momento de, poxa, eu vou continuar, não vou desistir agora. Época que era o dia do livro, me chamavam para dar uma palestrinha para os outros alunos, para os mais novos, para os mais velhos. Então, desde a primeira série ao terceiro do ensino médio, já me conheciam por conta dos livros. Eu conheci a Sara através da professora Maria Antônia Costa, e a publicação que ela postou para mostrar, para apresentar a escritora, ela postou no WhatsApp, num grupo de professores que tem em Sorocaba, e postou assim: gente, nós temos uma escritora famosa em Sorocaba. Ela escreve no Wattpad, já tem mais de 2.000 leitores. A gente tem que divulgar essa menina. A gente tem que ajudar essa menina a avançar na literatura. Hoje em dia a gente ri, né? Na época ela falou 2.000, já está mais... Né? Isso já superou muito em cima dos leitores do Wattpad. Mas falando no Wattpad, Sara, que retorno ele te deu? O que o aplicativo
permitiu em relação à sua construção literária? Bom, me permitiu que eu conheci muitas pessoas e eu aprendi com elas. Porque eu recebia mensagem falando, nossa, eu estava mal, e com o seu livro, com uma história, parece simples, eu me sinto bem hoje em dia, eu superei aquilo que era meu obstáculo, aquilo que me prendia. Hoje não é mais. Então, ele não me forneceu, não me proporcionou dinheiro, essas coisas, mas me proporcionou ajudar as pessoas. Isso é uma coisa que não tem preço. E como em relação ao escrever? Ao escrever, com o tempo a gente aprende, né? A gente pega nossas próprias características, nossas formas de escrita. Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem seu jeitinho, seu toque. E eu lia muito. Comecei a ler O Morro dos Ventos Uivantes, que é o meu favorito, que você tem que ler, que eu sei que não leu. E a gente pega um pouco de uma escritura mais antiga, muda para uma mais nova. Então, eu aprendi a escrever de uma forma que pessoas da minha idade entendam, mas pessoas mais velhas também entendam. Que não tem esse problema, não tenha tantas palavras difíceis, né? Muitas pessoas ficam pensativas, tem que perguntar, poxa, mas o que significa isso? Por que dessa frase? Então, eu aprendi a escrever de uma forma mais clara e mais ampla. A gente tem mais uma perguntinha aqui, da Elaine Zapater. Quantos livros você já publicou? Se mais que um, se são sagas ou são temas diferentes? Então, aí ela está querendo saber, né? Você já falou que tem os 3 livros. Esses 3 são a saga como Crepúsculo, como Harry Potter, Jogos Vorazes, ou no meio deles tem livros com outras histórias, outros personagens? Não são sagas, porém os meus 2 primeiros têm continuação, só que no momento ele está pausado. Um é Submissa ao Supremo, que é o livro que eu estou escrevendo atualmente, que acabou de chegar a 233 mil leitores. Ela é de Supremo, que bateu meu recorde, que foi 880 mil leitores, visualizações, ao qual sempre ficava em primeiro e no máximo 3º lugar do ranking do tema. São totalmente diferentes, histórias diferentes, e abordam temas totalmente diferentes, mas sempre relacionados à sociedade. Aí, só uma explicação para o pessoal que está acompanhando a gente. No Wattpad, quando você se cadastra no aplicativo, você consegue optar por uma linha, por uma temática em que você vai ler ou que você vai escrever. Então, as pessoas que buscam a temática, ela é direcionada para os escritos dessa temática. Então, por isso que a gente consegue concentrar essa quantidade de leitores do mesmo tema. E aí a Elaine perguntou mais uma vez aqui, qual sua expectativa de vida através dos livros? Sendo excelente escritora, como você se vê no mundo literário? No mundo literário, eu sou ainda uma criança, né? Aprendendo a engatinhar nessa vida. Eu vejo tantas pessoas que no começo era só um sonho e hoje conquistou tanta coisa. E eu pretendo continuar, uma coisa que eu não quero parar de escrever. Quem sabe meus livros comecem a ser conhecidos, vão para outros países, comece a alcançar mais pessoas, mais leitores que são apaixonados por esse tema que nem eu. Ou pessoas que não conhecem acabem gostando desse tipo de tema, que acontece muito. Mas é sempre chegar aos leitores e pegar um lugarzinho no coração deles. Conseguir passar sempre alguma coisa pelos livros. A Elaine, ela também está perguntando assim, ó, é o primeiro livro impresso? Acho que essa eu posso responder. É assim, é o primeiro livro de estreia da Sara impresso, porque ela já tem como escritora dentro do aplicativo, ela já tem uma consolidação. E aí eu tenho uma outra amiga nossa, a Dalva, ela está fazendo uma pergunta que é super interessante para você pensar, hein?
Você já se autocriticou ao ler seus livros? E qual foi a sua reação? Nossa, já, muito. Se eu leio coisa que eu li lá que eu escrevi lá no comecinho, eu já fico, meu Deus, eu escrevi isso. Engraçado que as pessoas gostam, mas eu me critico muito. Eu vou lá, volto, começo a ler, reler, falando, não, essa palavra não tá legal, essa frase não tá legal, e essa cena não tá legal, não tá batendo. Eu vou lá, mudo tudo, eu sou muito crítica comigo mesma. E aceito muita crítica construtiva. Tem aqueles que criticam pra tentar te humilhar, te abaixar, mas tem aqueles que, ó, eu acho que você deveria fazer isso porque fica legal com isso. É uma coisa que eu acho muito interessante, uma coisa que eu sou sempre aberta, é crítica construtiva. Existe uma coisa chamada leitor crítico. É a pessoa que vai pegar o livro, vai ler e vai traçar opiniões, tentando melhorar a escrita, a história que seja. E há uma, como é que eu vou falar? Há uma técnica, há um truquezinho muito bom em cima disso. Depois que a gente escreve, a gente põe na gaveta. Aí deixa lá 1, 2, 3 meses e depois a gente pega e lê. A gente vai mudar muita coisa ali. Sim. Né? Mas o legal é justamente isso. A gente parar e pensar, né? Avaliar. E toda crítica que vem, a gente sabe usar para melhorar cada vez mais. Ninguém é perfeito, então a gente consegue, dentro dessa crítica, pensar justamente no que é que a gente vai levar para frente. Então, vamos lá, perguntinha séria. Quem são seus maiores motivadores, seus incentivadores? Minha família, primeiramente, meu namorado, ele tem me incentivado muito nessa caminhada. Amigos, familiares, eles estão sempre dando o apoio, estão sempre me motivando, falando, não, você tem que continuar, você consegue, uma hora você vai alcançar algo que você nem imaginava no começo. E quando eu era criança, você falasse, você vai ser escritora? Eu falava, não, nem gosto de escrever, não gosto de ler, não sou chegada a livros. Daí com o tempo vai passando, a gente vai pegando gosto, e as pessoas sempre motivam, dão livros, falam, não, ó, lê esse aqui que você vai se identificar, ele é a sua cara. Ele tem a mesma pegada que seu livro. Você vai gostar bastante. Então, todos me motivam, de uma certa forma. Eu acho muito interessante isso. Muito bom. Gente, eu vou fazer um pedido de desculpa aqui, tá? É que eu coloquei uma pergunta aqui, eu coloquei essa pergunta para a Sara responder, falei que era da Elaine Zapata, e não é. É do Eduardo, certo? Então, Eduardo, desculpa, querido. Elaine, desculpa, querido. Foi sem querer, que estava na sequência, eu nem vi. Né? Acontece. Então, acontece. Live é assim mesmo. Eu vi aqui um comentário, cadê? Aqui. Qual sua maior inspiração? Além dos livros desse segmento. E além de Morros dos Ventos Uivantes. Olha, muito difícil de responder. Eu gosto de muito livro com uma pegada mais picante, né? Se é que me entende. O livro que eu gostei muito é Mascarado pelo Desejo. Eu achei muito interessante. Vamos ver outro. Um que eu gostei bastante é de signos. Tem um que se chama Veneno, que é do signo Escorpião. Não lembro o nome da autora nesse momento, mas é um livro fantástico. O Começo de Tudo, Quem é Você, Alaska, são livros que eu gosto bastante. E de poesia? Nada? Gosto. Poesia na varanda, sabe? Poesia na varanda, tá vendo? Aí, eu vou. Cadê? Quem foi que perguntou mesmo? Foi a Elaine, né? Então, gente, é assim. A Suprema Alfa é o primeiro livro solo da Sara, porque ela participou ano passado do nosso Poesia na Varanda. Ela participou, tá desse lado. Que legal, no instante, né? Aqui, ó. Poesia na Varanda, ela está aqui nesse livro. Então, assim, solo,
realmente Suprema Alfa é o primeiro impresso, tá? E primeiro impresso solo e a participação dela no Poesia na Varanda. Vamos ver quem chegou mais aqui com a gente, a Júlia Nascimento. Está mandando um boa tarde para nós. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, povo. Ana Maria Tesser, Cigana Tesser. Ela sempre manda um beijo para a gente. Aí está o Eduardo, que está namorando aqui pelo... Então vamos fazer o seguinte. Mais um, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu leio. Agora é da Elaine Zapata, né? Nas minhas escritas, os temas surgem de diversas formas, através de sonhos, às vezes através de temas abordados com alunos. Gostaria de saber como isso acontece com você. Olha, a gente não está muito diferente, não. Muitas das vezes eu começo a escrever, às vezes dá aquela pausa literária que você não consegue pensar em nada, aquele bloqueio. Porém, às vezes está chegando tarde da noite, eu começo a pensar no que pode acontecer, no que pode ocorrer, e se eu não escrevo, eu começo a sonhar. Eu acordo de madrugada, tenho que escrever, sou obrigada a escrever, senão eu nem consigo dormir. Para quem não conhece também, a Elaine Zapata é autora desse livro, Miguel no Lugar dos Outros. É um livro escrito, desenhado a 6 mãos, da Elaine, a Ana Cláudia Marques e o Charles Souza Pinheiro. Então, as pessoas que estão te assistindo agora, que estão comentando, são escritores também. São do nosso ciclo literário. Então, aqui, a gente já viu todas essas influências. É uma pergunta... Não, eu estou vendo aqui a pergunta, mas é só um comentário do Escobar Franella. Você acredita que a internet influencia na literatura? Se sim, ela potencializa ou arrefece o ânimo da leitura? Ou dá aquele desânimo? Olha, ela não dá desânimo, e sim, ela enriquece bastante, porque hoje em dia a gente usa muito celular, computador, televisão, então a gente não gosta mais de pegar no livro, a gente não tem essa paciência, esse tempo, só que o celular é uma coisa que a gente está toda hora, 24 horas se deixar, então ela enriquece bastante a parte literária para o mundo, porém para quem estiver aberto a isso, porque não são todos que vão parar e falar assim, não, vou pegar o celular, vou ler um livro, mas ela enriquece bastante. E é uma coisa que eu acho legal fazer isso, pegar, mandar para o celular, para outras pessoas terem acesso, não somente esperar ele chegar, fazer a encomenda do livro, aí não, vai lá, baixa, e já está ali. É só ler e se divertir. É a diversão, né? Eu vou pôr um comentário aqui na tela, certo? Para você ver como são as influências. Está explicado, gente, porque ela está escrevendo submissa ao supremo. Esse livro será bom, e se quiser spoiler, chega no privado. Eduardo, que coisa é essa? Que coisa feia dar spoiler. Não, eu não dei spoiler, não. Ele falou que vai quem quiser. Aí a gente tem... De novo, agora, do Eduardo. Pretende publicar o próximo livro? Dentro de quanto tempo? Pretendo, com certeza. E esse livro mesmo, Suprema Alfa, demorou 2 anos para ser publicado. Até fazer todo o esquema de revisar ele, decidir como vai ser, tudo, trabalhar com ele, demorou 2 anos. Quem sabe daqui 1 ano, 2 anos, estamos aí com outro. Agora está mais fácil. Eduardo Marcelo entrou na sala. Abraço, Eduardo. Vamos ver, ele está perguntando o seguinte: qual seria o próximo impresso? E aí ele traz aquilo que o Eduardo perguntou também, né? Daqui a quanto tempo vai levar para publicar? Tempo só Deus sabe, né? Mas o próximo livro vai ser Ela é do Supremo. Esse livro ele alcançou 880
80 mil leitores. E se Deus quiser, vai ser ele o próximo. Vamos seguir na ordenzinha, bonitinha, para não ter bagunça. De repente, depois de todos publicados, a gente faz um box. Exato. É melhor. Então, vamos lá, gente. Ó, assim, por enquanto, a gente está falando da Sara escritora, de influências, do processo criativo dela. Né? A parte específica do livro, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, eu queria pedir assim, o pessoal que está fazendo as perguntas, se tiver mais alguma pergunta direcionada para a Sara escritora, né, sem se aprofundar no livro, se quiser fazer para a gente já tentar fechar essa partezinha aqui. Esse comentário é bonito, da nossa querida Cigana Tesser. Meu sonho é fazer meu livro solo de poesia. É sonho. Escrever. É sonho. Escrever, publicar. É sonho. Uma coisa que você tem que fazer é colocar como meta. Porque sonho, a gente tem tantos. Assim, não, eu vou fazer, eu vou conseguir. Esse livro eu escrevi com 14 anos. Foi publicado agora no final do ano passado. Eu tô com 19. Quase 5 anos, quase para 6 anos para ser publicado. Não era apenas um sonho, mas era uma meta que eu coloquei na minha vida e deu tudo certo. Ó, Elaine está pedindo Face, Instagram para seguir você. Então fala aí, seu Face. Sara Ferraz, qualquer coisa já comento. Eu mesma comento aí, daí você já segue. E meu Instagram tá pode colocar Sara_Carvalho_Ferraz. O Eduardo falou que vai compartilhar aqui também para nós. Mais fácil. Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Enquanto a Sara toma uma água ali, eu vou fazer uns recadinhos aqui para nós, tá? É mais ou menos o seguinte. Próximo dia 24, a gente vai ter o Show da Maria, transmitido pelo Facebook do Sarau da Maria. Para quem não conhece, é um evento super legal. A gente vai ter a participação de alguns interessantes. Deixa eu achar aqui a imagem deles. Então, a gente tem aí Show da Maria, próximo dia 24 de abril. A gente vai ter uma live com participação do Vlado Lima, Zé Carlos Guerreiro, Laís Gomes, Bacete Kátia e Cirilo, com a apresentação do nosso querido Arnaldo Afonso, Deise Capelosa, a Ellen Torres e a Lala. Ao mesmo isso, dia 24 de abril, próximo sábado, às 20 horas, pelo Facebook do Sarau da Maria. E, vamos lá, deixa eu achar. Esse não, né? E a gente vai ter também, no dia 29, a gente vai ter uma live transmitida pela página do Céu, Irene Ramalho, Céu Vila Curuçá. Texto e imagem. A importância de escrever e ler para crianças. Vai ser aqui no dia 29, é uma quinta-feira, a partir das 19h30. E apresentação, mediação da Gorete, Maria Gorete Jesus Cordeiro Coutinho, bibliotecária do Céu Curuçá. A participação, vai ser a conversa, vai ser com a professora Soraya Milena e com este escritor que vos fala, e a gente vai ter um bate-papo legal sobre o que é escrever para crianças. E aí a gente tem os nossos projetos
projetos pessoais da Arcângelos. Vamos buscar a imagem aqui. É o nosso projeto Poesia, aliás, Além da Varanda. Ano passado a gente fez o projeto Poesia na Varanda. Na época a gente estava no começo da pandemia e faltava alguma coisa poética. Então, Edições Arcângelos fez a proposta para as pessoas que quisessem, enviariam uma poesia e dentro dessa poesia falando sobre como estava enxergando o mundo. E agora a gente fez a publicação online, PDF, distribuiu gratuitamente para quem quisesse o link para baixar. Então, Poesia na Varanda, quem quiser acessar a página da Arcângelos vai encontrar o link para fazer o download desse arquivo, Poesia na Varanda. E para esse ano, a gente vendo a situação de fim da vacinação, tudo, e a gente espera que, de fato, a gente consiga terminar com esse período logo, e a gente colocou a proposta para esse ano Além da Varanda, para a gente escrever o que a gente espera depois disso. O link para inscrição está lá na página da Arcângelos, só acessar lá. Vai funcionar da mesma forma. Participação gratuita, um texto por autor. O livro vai ser editado, publicado e distribuído no formato PDF para quem quiser baixar o livro. Então, a gente não vai cobrar nada do escritor que queira participar, mas da mesma forma, por enquanto, a gente não vai fazer o livro impresso. Então, quem quiser mais informação, é só acessar lá com a gente e participar do projeto, tá bom? E agora vamos ver isso aqui. Preparada? Então, vai lá, gente. Sim. Vamos conversar sobre isso. O fone, Luca. Tá apagado o fone aqui, eu nem vi. Esse foi o book trailer do Suprema Alpha. Agora sim a gente vai falar especificamente do livro. Aí vamos mandar um abraço aqui, nosso querido Mário Neves, para Maria Esther. Quem mais está aqui com a gente, que eu ainda não vi? Por enquanto, eles. Então, vamos falar. Suprema Alpha, quase 320 mil leituras no aplicativo. Teu livro solo de estreia. E o que a gente pode esperar desse livro, como leitor? Como leitor, muita coisa. O que eu, leitor, posso esperar desse livro? Olha, é muita expectativa. Vai ter muito suspense. Você vai esperar aquela superação, aquela volta por cima. É tanta coisa. Espera um pouco de tudo. Gente, eu já li o livro, tá? Eu já li o livro.
Ó, a Beatriz dos Santos mandou uma mensagem para você, hein? Deixa eu pegar desse lado. Ah, meu Deus. Excelente escritora. Obrigada, meu anjo. Então, gente, assim, eu já li o livro, tenho minha opinião, como, assim, o prefácio, a Sara me deu a honra de escrever o prefácio. Eu não pedi não, viu? Eu não pedi não. Eu não cheguei e falei, ó, Sara, se você quiser eu posso escrever. Eu não fiz isso, eu fiz isso. Não! Imagina, eu não fui eu. Eu já quero, todo seu. Então, assim, superficialmente, Sara, começa assim, fala pra gente o que a gente... Conta um pouquinho superficialmente, sem dar spoiler, do livro. Olha, uma dica que eu já dou para vocês do que esperar do livro. Essa última frase que apareceu no vídeo, atire meus lobos que voltarei liderando a alcateia. É algo que você vai ter que esperar para ver. É a frase essencial para esse livro. A que mais combina é a cara desse livro. Atire meus lobos que voltarei liderando a alcateia. Tem aí, muita coisa para esperar. gente, eu estou gostando dessa transmissão porque vocês que estão assistindo estão participando. E assim, eu estou vendo os comentários aqui. Eduardo, obrigado mais uma vez, querido. Você tá... Esse comentário do Eduardo, gente, é muito interessante em relação ao livro. Eu tinha muita expectativa, mas o final não foi como eu pensei. Aí ele te avisa, terminou de ler o livro, viu? Tá bom, eu tava cobrando isso já. Mas é o seguinte, sem dar spoilers, o livro, a história, ele te direciona para uma determinada situação. Se ela vai acontecer ou não, só lendo o livro para saber. O livro, sim, a história te direciona. O livro é bem construído, a história é consolidada, é clara a história. A gente tem personagens muito fortes ali, personagens que a gente olha e fala, para que isso? A gente se questiona em relação ao personagem, aos personagens. Só que ele é cheio de altos e baixos, dentro da história. Como eu já falei, o livro ele é bem construído. E, se a gente levar em consideração que ela começou a escrever há alguns anos já, em torno de 5 anos, não é? Por aí. Vai fazer 6 anos já. Então a gente tem assim, levando em consideração tudo isso, a gente sabe que o livro vai se aperfeiçoando, a escrita dela vai se aperfeiçoando. E assim, a história é construída, personagens sólidos, e aí a gente vai buscar o quê? Como foi escrever especificamente Suprema Alpha? Como foi construir essa história? Nessa história eu pego bases de realidade. Eu vejo muito homem humilhando mulher. Ah, a mulher não pode fazer isso, a mulher não é capaz. Falei, não, vai ser diferente. Então, Suprema Alpha é aquela superação. Aquele olhando pra você falando assim, mulher, você consegue. Não é porque você é mulher que pode deixar as outras te rebaixar. Libera seu lado e deixa eles verem. Deixa ver quem você é. Deixa ver quem é você de verdade. Não aquilo que você mostra pra sociedade, mas quem é você por trás, seus sentimentos. A sua força interior. Aquilo que falam que é feio é a sua beleza. Para eles é feio, mas para você é seu ponto mais forte. E o legal, assim, a gente tem, como já foi comentado logo no nosso começo, o livro, ele tem como a temática, como pano de fundo, lobisomens, só que ele tem vamos falar assim, o subtexto. Ela está falando sobre
as limitações de vai e vence, só que ele tem uma característica muito interessante, não é? Sim. Ele fala de preconceito. Totalmente. De um bullying. E é justamente o preconceito que a gente combate, o bullying. Sim. Porque, vamos lá, a gente tem no livro a personagem principal que se chama Alessandra. Alessandra, tá lá no... Certo? E a Alessandra, ela vive uma situação atípica em relação ao ambiente em que ela se encontra. O texto vai buscar, além de trabalhar com esse bullying, vai buscar a superação dela, não é? Sim. A volta por cima. Olha lá, uma pergunta para você. A personagem central, qual a personalidade dela? Bom, minha personagem central é a Alessandra, tudo ocorre em volta dela, e ela é uma pessoa amorosa, meiga, ela tá aberta para todos, mas assim que machucam ela se fecha totalmente e pode virar seu pior pesadelo. Ela tem um gênio forte. A Júlia Nascimento falou que quer conhecer mais sobre esse livro, hein? Pode deixar. Só dá Então, um oi no privado. Se alguém tiver mais pergunta, pode fazer a pergunta, porque a Sara está aqui para responder. Quaisquer dúvida. Olha só que legal. Olha só esse comentário que eu vou postar aqui, hein? Acho que é uma pessoa que você não conhece. Imagina, minha mãe. Eu, particularmente, eu não conheço pessoalmente. Quando eu fui levar os livros para a Sara... Ela não estava em casa. Tava, né? E a tia? Não. A tia está assistindo? Olha, ela estava no mercado, não sei se ela chegou já. Olha lá. Em relação à tua resposta da Alessandra, a gente tem a Soraya falando, amei essa personagem. Leia o livro que vai amar mais ainda. Sabe quem é a Soraya? Tá. Agora eu já sei. Ó, gente, quem não sabe, a Soraya é minha esposa, tá? Ela tá ali do lado assistindo a live com a gente. Beijo, Sô. Então, vamos lá. Dentro de toda a história que você construiu, qual o ponto mais forte que você acha, além dessa superação da personagem? A capacidade de perdoar. Explica mais. Às vezes a gente guarda mágoas, que nem no livro. Foi tanta mágoa guardada, mas teve um momento que para você ser mais forte, você tem que liberar isso, você tem que perdoar. Você tem que falar, não, já chega de guardar esse rancor que tá me matando por dentro. É hora de perdoar. Olha lá, perguntinha para você da nossa querida Adalva. A Adalva é autora de tantos contos e poesia. Esse personagem envolve você dentro da saga? Possivelmente, em boa parte, ela tem minha personalidade, meu pensamento, e é muita coisa que já até mesmo aconteceu comigo. Então ela envolve bastante. A Dalva, eu vou assim, o livro ele se situa no ambiente assim, a história é dentro de com uma heroína. Então a gente tem um livro muito mais destinado a leitoras. Eu, particularmente, assim, eu me envolvi com a personagem. Gente, vou dar spoiler, tá? Vou dar spoiler. Eu senti raiva dessa personagem. Tem horas que a gente sente dó, e tem horas que a gente sente raiva. Né? Eu fiquei assim, como é que pode fazer uma coisa dessa? Isso ela já sabe, né? Então, vamos lá. Quem chegou para assistir a gente? Nossa querida Liz Rabelo.
Deolinda Nunes, um dos nossos grandes artistas plásticos, Duílio Coutinho, o Punk, e o Sebastião Holtz. Tem uma pergunta para você. De onde vem a inspiração para essa personagem? É a Bruna, que está aqui, né? É a Bruna. É a Bruna. Oi, Bruna, tudo bem? Minha inspiração vem de mulheres fortes, realistas, que eu vejo lutando contra todo preconceito, debatendo, mulheres que passam por bullying, por tanta coisa que, infelizmente, a gente vive numa sociedade machista, né? E eu me espelho nelas. Então eu acabo falando, não, minha personagem vai ser forte que nem essas mulheres. Vou dedicar meus livros a elas. E mostrar que nunca vamos estar sozinhas nesse mundo. Tanto esse quanto os outros, ele dá um apoio, ele dá uma noção. Ele ensina você tanto a superar quanto a perdoar. Que isso é tão bom quanto a superação. Aí, vamos lá. A Cigana Tessa pergunta: você tem muitas coisas em comum com esse personagem? Você já estava até respondendo, né? De certa forma tenho bastante. Porque eu já passei por bullying na escola, mas eu tive aqueles que me protegiam, que cuidavam de mim. Eu era aquela menina mais quietinha no cantinho, sabe? E eu via outras salas, outros alunos passando por isso. E eu decidi me colocar no lugar delas. O que eu faria? Como seria? Então acaba tendo um pouco de mim como um pouco de todo mundo, né? Tem. A gente encontra nessa personagem central, a gente encontra a força para lutar, a gente encontra a superação, a gente encontra o perdão e várias outras características. Assim, dentro do livro, eu acho que é a personagem que reflete a Sarah. É o alter ego da Sarah em algumas coisas. Então, tudo que a Sarah tem para falar, dentro do livro, ela vai falar pela personagem central, pela Alessandra. E vale a pena a gente pegar e entender isso no contexto geral da história. E aí, tem mais essa aqui, ó. Como você se tornou uma escritora? Qual foi a sua trajetória? E essa é vindo de Liz Rabelo. Liz Rabelo é referência, hein? Ela não escreve. Muita referência. Ela não escreve sobre lobisomem, mas ela escreve sobre o amor aos pets. Eu amo pet, então me identifico. A trajetória começou como uma brincadeira, né? Depois de ter lido vários livros da plataforma do Wattpad, no caso de lobisomem, juro pra vocês, um mês eu já li mais de 200 livros e acabei com todos, porque eu tinha lido todos. Então não tinha novidade pra mim. Eu esperei por 1, 2 semanas e nada vinha. Eu falei, não quero ficar com minha cabeça cheia de coisa, cheia de ideias pros livros, então eu mesma vou escrever. Eu fui lá, escrevi um capítulo, escrevi outro. Eu não ia nem publicar, só ia escrever e deixar lá. Eu falei, não, quem sabe eles gostem também, né? Fui lá, publiquei um capítulo, publiquei outro. Quando eu fui ver, já no primeiro capítulo, não, continua, quero mais, o que acontece? E daí? Daí essa foi minha referência, né? O meu ponto, minha trajetória. Começou por uma brincadeira, há 6 anos atrás, quase, 5 anos atrás, com meus 14 anos, e agora com 19, meu livro, finalmente impresso. E a gente consegue enxergar essa trajetória. Tem mais um aqui, deixa eu postar esse comentário. Parabéns, minha nora, que Deus abençoe você nessa trajetória. Muito obrigada, Manjo. A Dalva está perguntando assim, ó. Você se viu num vazio ao escrever esse livro? E superficial ao escrever essa personagem? Teve raiva dela? Já tive. Como eu já tive, como eu já chorei com ela, com os outros personagens, como eu já ri bastante, eu escrevia, depois eu ia ler para alguém, eu mesma começava a rir, porque eu não me aguentava.
A gente passa raiva, a gente passa estresse, mas a gente acaba se afeiçoando, se apegando àquele personagem. Raiva é muito normal de a gente se passar. E qual seria a graça de um livro se os leitores não passassem um pouquinho de raiva também? É. E ó, gente, ela faz a gente passar raiva, viu? Um, um bom livro é aquele que ele te engana. Ele te engana. Você vai lendo e você, como leitor, acredita que já sabe o final do livro. Que já sabe o final do livro. Suprema Alfa é assim? Você dá o final que os leitores querem? Só lendo para saber. Só lendo para saber. É só lendo para saber mesmo. Você conhece essa pessoa aqui? Conheço. Conhece, né? O... Você tem no livro, olha, opinião não é opinião de editor, é opinião de leitor que eu estou falando, tá? A minha opinião como editor está lá no Facebook, lá na Arcângelos, no Palavras do Editor. Só que lá está o prefácio do livro. Assim, ó, como leitor, eu confesso que eu senti muito mais raiva do que dó dela. A raiva que ela proporcionou é muito maior, foi, para mim, como leitor, muito maior do que a dosinha que eu sentia dela. Então, eu vou dar um spoilerzinho. A Alessandra, ela passa por bullying. Ela sofre bullying, sim. Vamos lá, só que eu não vou falar qual tipo de bullying. E a gente sente dó. A gente tem que se comover com isso. E assim, mais à frente, eu fiquei com muita raiva dela. Eu, dentro desse universo, dessa sociedade machista que a gente vive, eu senti dó dela, mas depois eu senti muita raiva de chegar a falar, ela não se valorizou? Só spoiler, tá? A Dalva tem mais uma pergunta para você. O que você está passando dentro dessa live? Ansiedade, aquele tremorzinho de primeira viagem. Mas eu acabo, com essas perguntas, eu acabo me identificando mais. Eu começo a pensar mais na história, ver detalhes que às vezes fica bem escondido até mesmo de um escritor, até mesmo do leitor. E a gente se descobre também, né, aproveitando essa live, né? Mas vamos lá, fala mais assim para nós. Para mim não, né? Eu já li o livro. Fala Já tá por dentro. O que é que as pessoas podem esperar ao término do livro? Raiva. Raiva. Talvez. Nunca se sabe. Alguns podem gostar, outros não. E olha, é muita coisa que acontece. As pessoas podem ter aquela expectativa de, meu Deus, do começo que ela tava, ela conseguiu chegar a isso. É uma evolução como pessoa. É um pequeno spoiler. Ela evolui como pessoa, como ser. E aprende o mais importante de tudo, que era desde o começo que eles deveriam saber, a valorizar e a perdoar. Então as pessoas vão ter que esperar muito isso. É o fim da história? Talvez não. Só lendo, né? Só lendo. Raiva mesmo ao terminar o livro. Ah, isso é normal. Eduardo, eu concordo plenamente com você, viu? Acho que ano passado a gente conversou sobre isso, né? Gente, assim, ano passado eu fui entregar os livros para a Sara, fui lá até Sorocaba. E aí foi quando eu conheci o Eduardo, que, para quem não sabe ainda, é o namorado dela. E eu e a Sara conversando sobre o final do livro, e ele não sabia. Ele não sabia do que se tratava ainda, porque não tinha lido o final. Eu acho que agora ele está entendendo toda aquela conversa. Tudo veio à tona. Agora ele falou, pô, agora entendi o que eles estavam falando.
E aí você tem um livro consolidado em um aplicativo, por mais retorno que você tenha, ele acaba ficando muito restrito. As pessoas que estão naquele aplicativo lendo o seu livro, elas buscaram por livros nessa temática. E para quem não está lá no aplicativo, Sara? Quem não está no aplicativo? Assim, eu não estou no aplicativo. Eu não busco essa temática. Há alguma coisa que pode me encantar no livro? Além disso que a gente já conversou, assim, o que me motivaria? Você, como autora, me fala o que é que me motivaria a ler o teu livro. Olha, brasileiro gosta de uma pitada de intriga, não gosta? Gosta. Ama. E já tem no prefácio ali bonitinho, dando esse pequeno spoiler de uma possível intriga. E você acaba se interessando, poxa, o que aconteceu? Por que aconteceu isso? E você se encanta porque você se identifica com algum personagem. O jeito dela acaba sendo o jeito de todo mundo lá no fundo. E o que ela conquistou é o que você quer conquistar um dia. Então você se encanta por ele por conta disso. Aí nós temos aqui, acho que é a Bruna, que deve estar perguntando, usando o Facebook do pai dela. Do tio dela. Além dessa criação, teremos outras? Com certeza. Com toda certeza. Esses dias mesmo eu já estava pensando em um outro livro sem terminar esse meu último que eu estou escrevendo. Eu já abro um bloquinho lá, já vou anotando as ideias para depois dar continuidade. Para o Suprema Alfa, já tem ela de Supremo e Submissa ao Supremo. Então, sempre vai ter mais uma criação. Sempre vai ter um livro de lobisomem. O legal do livro é assim, gente. A gente falando sobre... Apesar do livro, como eu comentei, apesar do livro estar situado, ter essa temática de lobisomem, ele não trata só disso. Ele não trata só disso. Existe uma coisa muito mais profunda ali. O livro traz outras informações que são claras. As mensagens que o teu livro tem, Sara, você pensou em deixar elas tão claras como estão lá? De certa forma. Algumas outras eu deixei bem mais camuflado. Por conta do lobisomem, tudo isso camuflou muita coisa. E chega no final, eu dou sempre um recadinho. Explicando o porquê de tudo aquilo e revelando aquilo por trás de toda a história. Então sempre vai ter alguma coisa. Porque, como a gente já falou, o livro dela trata, assim, é uma história, é um romance, tem os casos de amor, tem os casos de ódio, mas a temática dele rola muito mais em cima de um tema muito importante, de algo muito importante que a gente, infelizmente, ainda vive, que é o preconceito. O livro dela trata de preconceito. Então a gente tem, assim, vale a pena ler, entender essas mensagens, as mensagens claras que ela passa e aquelas que a gente tem que buscar um pouquinho mais, né, mais no fundo. Então, Suprema Alfa, Sara Vitória, Edições Arcângelos 2020. Olha, eu vou fazer o seguinte, Sara, a gente já está indo para os finalmente. Então, vamos fazer assim, vamos pedir para alguém, se alguém ainda tiver mais alguma pergunta, que aproveite agora ou cale-se até a próxima live. Então, enquanto o pessoal vai vendo aí, vamos fazer um bate-volta? Eu falo a palavra e você, em uma palavra, sem explicar nada, você me responde, tá? Família. Amor. Amor. Livro.
Vínculo. Amigo. Eterno. Escrever é... Maravilhoso. Então, gente, assim, eu acho que a gente está aqui, acho que valeu, mas vamos lá. Sara Vitória, eu não tenho o seu livro. Como é que eu faço? Pode chamar aqui no privado do Facebook ou pelo meu WhatsApp. Daí eu já mando ele segunda-feira. Pagamento pode ser por Pix, tranquilo. Então, gente, quem se interessar, você está aqui embaixo, né? O contato da Sara. Essa live vai ficar no Facebook da Arcângelos. Depois a gente vai jogar lá no canal do YouTube da Arcângelos. Então, assim, quem quiser conhecer o trabalho da Sara fora do aplicativo, né? Fora do aplicativo, quem não está no aplicativo e quiser conhecer, é só entrar em contato com ela. Qualquer coisa, manda aqui mesmo nos comentários da live. Manda assim, Sara, manda mensagem para ela, porque vale a pena. Vale a pena. E a gente analisando, que é o livro de uma menina, começou a escrever praticamente com 14, 15 anos, e a consolidação, a estrutura desse livro é muito interessante. A gente vê um crescimento enquanto a autora, enquanto a escritora e como pessoa. Então, Sara, vamos nos despedir e deixa o seu recado aí, pessoal. Primeiramente, boa tarde, fim de tarde, boa noite para vocês. E agradeço por essa oportunidade. Meu recado é: atire meus lobos que voltarei liderando a Alcateia. Futuramente vocês vão saber o que significa, e é uma frase que vocês devem levar para o resto da vida. Quando atirarem você para esse mundão, falando que você não serve para nada, volte liderando a Alcateia. Mostre quem você é de verdade. Bom, gente. Adiós. Tá desligado, Luca? Microfone. Vamos lá. Então, vamos estender um pouquinho mais. É assim, eu tenho ajudado o pessoal nas lives e eu não participo. Então, meu microfone sempre está fechado. Então, isso é costume. Então, gente, olha lá. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Sara, manda mensagem para ela. Nos comentários aí, o Eduardo deixou os links para Instagram, Facebook dela. Então, quem quiser, vai lá, entre em contato para conhecer um pouquinho mais. Eu agradeço a todos. Espero que tenham gostado de conhecer direto de Sorocaba. De Sorocaba. Ela está lá em Sorocaba, gente. Conhecer a Sara. Conheçam, né? Vamos procurar conhecer mais o trabalho dela. É um livro muito bom, bem escrito, bem estruturado e bem resolvido. Tá? Então, assim, Sara, de coração, obrigado pela participação. De coração, espero que essa trajetória literária seja longa e que as pessoas te conheçam além de um livro, tá? Que as pessoas conheçam a Sara como pessoa, como escritora e como quem combate com um simples livro toda a história de preconceito, tá? Então, da minha parte, muito obrigado. Agradeço imensamente pela oportunidade, Luca, de verdade. Agradeço a todos vocês que tiveram essa paciência, que perguntaram, interagiram. E espero que me conheçam mais um pouco, aprofundando, né? Um pouco mais da minha história de vida, nos meus livros. E fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa no privado, se quiserem. Estou à disposição. Então, gente, essa foi a Sara Vitória, direto de Sorocaba, para falar com a gente, tá? Então, só relembrando, sábado que vem, dia 24, Sarau, Show da Maria, na página do Sarau da Maria no Facebook, e dia 29, a gente tem um encontro
com o pessoal do Céu Cruzar para a live, para discutir tema em imagem, texto em imagem, sobre a importância de ler e escrever para crianças. Então, eu agradeço, prazer de estar com vocês, e qualquer coisa, chega lá na Facebook da Arcângelos, curta a página, vai lá no Instagram da Arcângelos, né? Começa a seguir a gente e vamos, as próximas que a gente tiver vão estar marcadas por lá, tá? Então, abraço, beijo a todos, abraços literários e culturais sempre.